Nós estamos de forma bem pragmática, né, sistemática, nós estamos estudando o livro de Provérbios, versículo a versículo. Estamos finalizando o capítulo 5, eu quero convidar você a abrir comigo aí, Provérbios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 23. Ontem nós tivemos uma live incrível, né, que nos apontou alguns dados importantes para que a gente possa tomar medidas, né, que vão nos ajudar. E eu quero mandar um abraço também para Isadora Nunes, um beijo, Isa, para você, e também para Tassiana, um milagre. Grande abraço, Tassi, para você também. Bom, enfim, vamos lá. Diz assim, Provérbios capítulo 5, verso 20 a 23. Por que os caminhos... Não, 20. Por que, meu filho ou filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque, meu filho, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, a sua iniquidade o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá por falta de disciplina, e pela sua loucura, perdido, ele cambaleia, né? É um texto bem sisudo, né? bem sério, bem duro aí. Eu quero repeti-lo para você. Por que, meu filho, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito da outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, a sua igualdade o prenderão, e com as cordas do pecado será detido. E ele morrerá por falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, ele cambaleia, né? Veja, é um texto que ele vem naquela sequência do que nós lemos desde lá de trás, quando nós falamos, né, sobre o adultério. E aí, mais uma vez, nós vamos só relembrar isso aqui, sobre as duas perspectivas daquilo que nós temos observado, para uma coisa não ficar muito focada e simplista demais. Nós falamos sim sobre a questão do adultério, né, e como as carências humanas nos empurram para uma busca de prazer. Nós vimos isso ontem, isso em todas as áreas, né? Por isso nós devemos estar saturados com aquilo que é legal, com aquilo que é lícito, com aquilo que é real. Aquilo que é lícito, real, legal para nós tem que saturar a nossa vida ao ponto de não deixar lacunas, brechas. Isso é bem interessante porque de uma maneira mais simples dá para você perceber quando o apóstolo Paulo diz lá em Efésios sobre a nova natureza em Cristo, que ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava mentira, não fale mais, né? Aquele que... E ele vai dizendo, né, sobre os comportamentos que são nocivos à vida humana. Só tem uma coisa interessante, depois eu posso até abrir para você ver esse texto lá. Ele não diz assim, ó, basta você parar de roubar e tá tudo certo. Basta você parar de mentir, tá tudo certo. Não, não, não. Ele fala o seguinte, ele diz, olha, você precisa parar de roubar. Se você roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para que tenha algum resultado do seu trabalho com as mãos e possa, através desse resultado, abençoar outros. Veja que interessante. Você vai lembrar de Zaqueu. A Bíblia diz que Deus teve um encontro com um homem chamado Zaqueu e disse que queria ir na casa dele. E todo mundo ficou estranhando, porque Zaqueu, segundo os padrões naturais da sua época, era um corrupto, um homem que ninguém merecia nem olhar, que dirá ir na casa dele. Mas são exatamente essas pessoas que têm necessidade plena de um encontro real com Jesus. E foi para esse que Jesus foi. E Jesus não falou nada, não apontou o seu erro, não apontou o seu defeito, não fez nada disso. Mas a presença de Jesus lá, saturando aquele lugar, leva o pecador ao arrependimento. A presença de Deus que satura o ser humano empurra para fora as impurezas, né? Na presença do Senhor não pode permanecer impureza. Então, se nós nos enchermos do Espírito, por exemplo, nós permanecermos uma vida consciente da presença de Deus, essa saturação no Espírito vai fazer com que as coisas ruins, os pensamentos ruins saiam de nós, não se aproximem de nós, né? E ainda mais quando ele entendeu isso e ele disse, rapaz, olha, Jesus, eu errei mesmo, sem Jesus falar nada. Só a presença dele lá já incomodou Zaqueu ao ponto de dizer, olha, eu me arrependo de tudo, eu roubei as pessoas mesmo, mas eu quero fazer algo. Eu quero pegar do que eu tenho e dar 4 vezes mais, entregar, né, 4 vezes mais as pessoas a quem eu defraudei.
Veja, não bastou apenas ele se arrepender e dizer, eu me arrependo e não vou fazer mais. Ele precisou fazer alguma coisa para substituir aquele momento ou aquela ação que ele fazia que era tão nociva, tão deliberada de pecado em sua vida. Então, dentro dessa perspectiva, a gente entende que quando Paulo diz, olha, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe, é que você precisa estabelecer um novo padrão sobre o padrão antigo. Ele diz, aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade para com seus irmãos. Veja, não é só parar de mentir, mas substituir o padrão. Eu tinha um padrão mentiroso e vou passar agora a ter um padrão verdadeiro. Eu vou falar, eu não vou deixar de falar, eu só vou falar a verdade. E isso é que a gente tem que entender. A gente tem que substituir padrões. Tira um padrão, substitui o outro, né? Então veja, dentro dessa perspectiva nós vimos, como eu falei, que tem essas duas perspectivas. Como a gente é infiel, adúltero no que diz respeito às coisas de Deus, como um todo, né? Adulterando a aliança que nós temos com o Pai, através de Cristo Jesus, para viver uma vida demasiada de pecado, né? Está ali tendo um flerte com o mundo, um adultério com o mundo. Isso leva à destruição, isso leva realmente a uma vida nociva de destruição para a vida humana, né? Principalmente para aqueles que um dia receberam a Cristo Jesus. Agora, existe também o contexto natural das coisas, que é o próprio adultério conjugal, que também leva, está dentro desse contexto e leva tudo isso ao declínio. E ontem nós vimos como se livrar dessas coisas, né? Eu estava falando isso aqui, que é se saturando das coisas que são lícitas. Por quê? Porque a carência nos leva a uma busca pelo desejo. Então, se eu estou saturado naquela área, como disse lá o escritor de Provérbios, que a alma farta pisa favo de mel, para quem tem fome, até o amargo é doce, né? Então vamos pegar o exemplo que eu falei de mentira, por exemplo. Aquele que mentia não minta mais. A pessoa vivia para falar mentira. Encontrava alguém, uma mentira. Encontrava outro, uma mentira. Encontrava outro, uma mentira. Ele estabeleceu um padrão de comportamento para a sua vida. Aí ele descobre que está errado, ele aceitou a Cristo e diz, não vou mentir mais. Aí fecha a boca, não fala mais nada com ninguém. Só que ele criou uma necessidade, ele criou um desejo, uma necessidade de falar. Ele não está falando, ele está se esforçando para não falar a mentira. Mas não está falando nada. Na hora que ele for pressionado por causa do desejo natural que ele já criou, porque quem mente, ele mente por prazer. Ele tem um prazer que vem na mentira. Então, quando ele sente a necessidade desse prazer, ele volta lá e mente. Agora veja, se ele que mentia não vai mentir mais, o que ele precisa fazer? Ele não tem uma necessidade de falar? Então pegue a Bíblia e saia por aí falando a verdade. Olha, eu queria te contar uma verdade. Sabia que eu menti acerca disso? Olha, eu quero te contar uma verdade. Sabia que quando eu falei que fulano era assim, é mentira? Sabe? E começa a falar a verdade, desfazer o que se fez. Você cria um padrão diferente. E na hora que você contar a primeira verdade, vai perceber que o prazer da verdade é maior do que o prazer da mentira. E isso vale para todos os seus comportamentos, né? Se você roubava e tinha prazer no roubo, quando você começar a trabalhar e ter dinheiro, começar a dar dinheiro para as pessoas, você vai ver que há um prazer muito maior nisso do que no roubo. Então, para todo comportamento desajustado, existe um padrão correto que vai trazer resultados muito maiores e muito melhores. E é nisso que a gente tem que estar focado todos os dias. Eu vou repetir isso. Para todos os padrões errados que nós desenvolvemos na vida, existe uma correlação de um padrão correto que deve ser feita e que gera para nós um prazer muito maior do que o errado. Deu para entender? Veja, a Bíblia diz que seria bom que os jovens nem se casassem para não ter problema e se dedicassem por causa do tempo que nós estamos vivendo às coisas do Senhor. Ele diz, no entanto, se não consegue, se tem desejo, se tem prazer no corpo, melhor casar do que viver abrasado. Agora veja, quem está abrasado, mas é solteiro, vai passar perto e vai procurar o prazer carnal, seja na masturbação, pornografia ou no sexo ilícito. Então, ele diz, tem um padrão de comportamento melhor, tá queimando, tá doido para fazer sexo, casa, criatura. Casa e aí tu vai ter sexo todo dia. Entendeu? E o prazer é muito maior do que você fazer sexo com você mesmo. Deu para entender isso? Então, sempre, para todo padrão de comportamento, todo padrão de comportamento desajustado, existe uma correlação de um comportamento
correto em Deus e que traz um prazer muito maior, muito maior. Então, dentro dessa pesquisa, nós temos perspectiva. Dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender o seguinte: quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos escolha de nada. Nós não tínhamos escolha alguma. Quando nós estamos em Cristo, nós temos alternativa, nós temos escolha, nós temos dois caminhos a observar. Deus diz: filho meu, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas eu te digo, escolha a vida. Existem dois caminhos. Quando Deus colocou, Ele não colocou dois caminhos diante da humanidade diretamente. Ele colocou àqueles que Ele resgatou. Ele colocou ao povo de Israel e Ele colocou a nós, a igreja. Isso mostra que quem está no mundo não tem escolha. Quem está lá no mundo, irmãos, vive para o mundo, vive para o pecado, vive para a desgraceira, vive para a bagaça. Acertar para quem está no mundo é um acidente. Por quê? Porque vive na bagaça, vive no mundo, vive num padrão destrutivo do mundo. Acertar quando se está no mundo, meu irmão, é um acidente de percurso, né? Eu falei isso aqui no começo da live, eu quero repetir até para ficar bem fixado, né? De certa forma, Jesus, ao nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino, seu próprio reino, Ele nos devolveu algo chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que Adão perdeu quando comeu da árvore da vida, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E talvez você possa me contestar, dizendo assim: pastor, todo mundo tem livre-arbítrio, é por isso que as pessoas estão no mundo. Se não tivesse, Deus já tinha tirado de lado. Não, sim, eu entendo isso que você está dizendo, e você tem razão nisso. Mas, de certa forma, quem está no mundo pensa que pensa. Quem está no mundo só pensa que pensa. Quem está no mundo acha que faz escolhas. Quem está no mundo acha que está vivendo segundo a sua própria escolha. Mas, na verdade, a Bíblia diz que quem está no mundo é escravo. E escravo não tem vontade própria. Escravo não é livre para poder fazer escolhas. O mundo acha que está fazendo escolha, mas, na verdade, esse é um jogo de manipulação. O diabo dá esse status de que você, porventura, é livre, pode fazer o que você quiser, tem o direito de fazer o que você quiser, mas na verdade, no fundo, não existe essa liberdade não. Você é empurrado pela manipulação do diabo para fazer a sua vontade, a vontade da carne e dos pensamentos, né? E por esse motivo se torna merecedor de ira, né? Por estarmos em Cristo, não, nós temos sempre uma alternativa. Quando nós estávamos mortos nos pecados, nós éramos escravos do pecado. Por natureza, éramos destinados à ira, segundo o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, verso 3, que diz: anteriormente todos nós vivíamos entre o povo do mundo, satisfazendo as vontades da carne e do pensamento, seguindo os desejos pecaminosos. E como todos os que estão no mundo, também nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Nós não tínhamos escolha, nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do pecado. E por causa disso, nós estávamos destinados à ira, destinados ao pecado, destinados à morte, destinados ao inferno. Consequência de quê? Consequência de sermos escravos do pecado. Não tínhamos escolha, não tínhamos vontade, vivíamos para o pecado, vivia para o pecado. Eu vivia condicionado a isso, eu era escravo, eu não tinha escolha. Parece que o mundo está dizendo: eu posso escolher entre beber e não beber, eu posso. É mentira, eles não têm escolha. Eles são manipulados pelo diabo em todo o tempo, manipulados para fazer o mal. Essa é que é a... Voltou aí? Vai dar uma melhorada agora. Eu espero que melhore aí. O pessoal tá falando que tá travando um pouco. Eu espero que melhore agora. Então quem está no mundo, irmãos, é escravo do pecado. Ele não tem. Mas a misericórdia de Deus, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos libertou desse império de escravidão. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou. Hoje, verdadeiramente, somos livres. E o que significa ser livre? Significa que hoje nós temos escolhas. Hoje, o pecado é uma escolha. Hoje nós somos livres. Romanos capítulo 8, verso 2, Romanos 8, 2 diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Duas leis distintas aqui. A lei do pecado e da morte, que opera sobre
o mundo pecaminoso e a lei do espírito e vida que opera sobre nós, os crentes. Então veja, essa lei de espírito e vida, em Romanos capítulo 8, verso 6, ele diz que nos libertou e nos tornou aptos a fazer escolhas. Então, uma vez livre, temos escolha. E nossas escolhas vão determinar os nossos resultados. Ou seja, se eu escolher a obediência da palavra, se eu escolher viver o que a palavra de Deus diz, se eu escolher acreditar que a palavra de Deus é que é de fato a verdade para a minha vida e viver essa verdade, então sistematicamente eu caminho para uma vida cada vez melhor. Bom, se eu me inclinar e escolher viver segundo o padrão do mundo, debaixo do pecado, é uma escolha. É uma escolha. Se você viver isso hoje, escolher viver isso, você vai viver sistematicamente caminhando para uma vida de derrota, para uma vida miserável, para uma vida de morte. Somos livres, temos escolha. Romanos capítulo 8, verso 6, Paulo diz isso. Romanos 8, 6. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Veja, tudo passa por escolhas. As escolhas estão na mente. Na verdade, eu decido pelo espírito, mas a partir de informações que estão sugerindo na minha mente. Né? O meu espírito manda essas informações, a carne manda informação. E aí o espírito decide. Você quer ir para onde? É você que decide. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode escolher a nossa mentalidade de se inclinar para a carne e se inclinar para o espírito. Se inclinar para o espírito é se inclinar para a prática da palavra, acreditar que aquilo que a palavra de Deus diz é verdade para a minha vida. Se inclinar para a carne é colocar a palavra de lado e viver segundo os padrões do mundo. E os resultados serão completamente distintos. Estão em dois extremos diferentes. Um te leva para a vida, o outro te leva para a morte. Ah, mas tem coisa no mundo que a gente faz que é tão bom. É bom no momento, mas no final leva à morte. É como nós vimos, né? Os assédios do mundo não vêm com a placa de perigo, de danger, não. Né? Não vem, não. Os assédios do mundo vêm como sabor de mel. Vem um sabor de mel, né? Vem suave como o azeite. Mas o final é amargo como o absinto. Parece bom no começo, mas no final é venenoso. Amarga. É terrível. É angustiante. Né? No começo é tudo maravilhoso, são tudo flores. Mas depois, meu amado, o absinto aperta, amarga o seu coração e te leva à morte. Então, o que nós precisamos fazer? Alimentar nossa mente com o seguinte pensamento. E aí vem o texto de Provérbios. Veja, o pensamento do escritor de Provérbios é perfeito. Veja o que ele diz. Traga esses pensamentos para a sua mente e você vai ver que você vai se livrar dessas coisas. Provérbios 5:20. Ele diz: por que, meu filho, sedes encaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Interroga aí. Interroga aí. Essa pergunta você vai ter que anotar para você. Por quê? Faz uma interrogação para você. Por quê? Ele está te fazendo uma pergunta, está fazendo a mim. Mais uma vez, a gente vai pegar dois âmbitos aqui. Porque se eu for pegar o âmbito apenas natural da coisa, eu estou restringindo apenas aos homens casados, que está aqui, que é um alerta fortíssimo. Mas Jesus está falando aqui para toda a igreja. Está falando para homem? Tá. Está falando para mulher também. Está falando para solteiro? Está falando para todo mundo. A pergunta é, meu filho, por quê? Me diga, qual é o motivo de você desencaminhar-se para o mundo? Sabendo-se de todas as consequências. Por que você quer se desencaminhar para o mundo? Essa é a pergunta. Por que você está atrás disso? Faça essa pergunta toda para você. E ele diz, por que abraçar o seio de uma mulher leviana? Por que se agarrar ao âmago do que o mundo oferece? Por que de maneira espiritual? E também por que, né, entrar em uma situação como essa? Bom, se você se perguntar isso antes de todas as suas ações, talvez isso vai te ajudar a tomar decisões diferentes. Por quê? Por que você quer isso? Por que há esse desejo? Bom,
tem um motivo. Existe um motivo. Todo efeito partiu de uma causa. É isso que ele está dizendo. Por quê? Chegue a essa conclusão. Por que é que você quer tanto abraçar o seio de uma mulher leviana? Por que que você quer tanto desencaminhar-se ou permitir-se ser desencaminhado por uma mulher imoral? Pergunte para você mesmo, por quê? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta antes, mas eu vou te dizer, essa pergunta depois, ela dói demais, você não faz ideia. Essa pergunta depois faz demais. Depois que você se desencaminhou, depois que você abraçou o seio da leviana e depois que você experimentou o pecado, passou o prazer, e aí vem o efeito, a angústia, a dor, a tristeza, e você diz, pai, por que que eu fiz isso? Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Por que que eu tomei essa decisão? Por que que eu entrei nesse caminho? Por que eu fiz? Por quê? E Deus disse, se você tivesse feito essa pergunta antes, você não teria chegado a esse ponto. Por quê? Por quê? Ser desencaminhado pela mulher imoral e por que abraçar o seio de uma leviana? Sabendo-se que toda escolha traz benefícios, mas toda escolha também traz consequências. E todos os benefícios estão claros diante dos nossos olhos e todas as consequências estão descritas no livro da vida. Todas. Todas. E o Senhor diz, por que você tomar essa decisão? Descubra o porquê e elimine a causa e não o efeito. Se você descobrir o porquê que você quer, vai lá na causa do porquê e resolva o problema. Seja saturado com aquilo que é lícito, com aquilo que é legal, com aquilo que é direito dos filhos de Deus. E você não terá necessidade nem carências para buscar os desejos do mundo. Por que que você quer? Por que se entregar a isso? Versículo 21 ele diz, o Senhor vê o caminho do homem, examina todos os seus passos. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós, os filhos. E esses olhos do Senhor sobre nós, os filhos, ele não está posto como olhos de condenação, não. São olhos de amor. São olhos de amor. Os olhos do Senhor estão examinando cada passo, esperando para que eu não tome atitudes erradas. Ele disse a Davi, Davi, experimenta. Deixa eu te dar conselho. Deixa eu te guiar. Experimenta viver sendo guiado por mim. Vai ser melhor do que depois você ficar angustiado me pedindo perdão e misericórdia. Eu quero te guiar. Eu quero fazer parte das tuas escolhas. Eu quero me tornar participante do teu dia. Davi, deixa eu te guiar. Onde é que está isso, pastor? Está em Salmos capítulo 8, verso 32. Ele diz, deixa eu te guiar. Experimenta, eu quero, os meus olhos estão postos sobre ti. Eu sei tudo. Eu vi exatamente a hora em que você deveria ter perguntado por que que eu quero isso. E se você tivesse me ouvido, eu teria te dado respostas. Os olhos do Senhor. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Versículo 22. Mas e as pessoas que estão lá fora estão fazendo, me convidando, me chamando? Ele diz, bom, as maldades do ímpio os encarcera. A natureza estão presos. Não se compare com o mundo. O mundo está preso, está encarcerado. Ele se torna prisioneiro das cordas do pecado. O mundo está aprisionado. O mundo faz porque não tem escolhas. O mundo não tem dois caminhos, o mundo só tem um. Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É esse o caminho dos ímpios. Ele disse, para os crentes eu vim, para que você tenha uma segunda alternativa. Agora você pode escolher vida em abundância.
mas isso passa por Cristo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O mundo não tem Cristo. Se o mundo não tem Cristo, eles não têm essa possibilidade de viver uma vida abundante. O mundo está aprisionado. O mundo é prisioneiro do mal. Então não dá para se comparar com o mundo. Não dá para pensar, meus amigos do trabalho, todo mundo faz. Todo mundo sai às sextas-feiras à tarde para beber. Todo mundo sai, cada um tem um caso fora de casa. Isso é o mundo. O mundo não tem jeito não. Você não pode se comparar com o mundo. Eles estão aprisionados, eles são ímpios. Prisioneiros das cordas do pecado. 23 diz, e certamente morrerá por falta de disciplina. O mundo vai morrer por falta de disciplina, mas eles não têm jeito. Eles andará cambaleando por causa da sua insensatez. O que é insensatez? Insensatez, irmãos, é viver fora do que a palavra de Deus diz, mas esse é o mundo. Nós não podemos viver insensatamente, né? Por insensatez. Não podemos, nós temos escolha. Nós temos a palavra. E a palavra, ela nos guia, né? Nos conduz em um caminho de triunfo, em um caminho de vitórias. É escolha, são escolhas. Bom, qual é o princípio praticável de hoje? O princípio praticável de hoje é Provérbios capítulo 5, verso 20. Provérbios capítulo 5, verso 20. Esse é o princípio praticável de hoje. Ele diz assim: por que, filho, ser desencaminhado por uma mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Bom, o que é que você vai fazer? Você vai escrever esse versículo, postar esse versículo, escrever, fazer o que você quiser. Põe lá. E depois vê se você tem coragem. Isso aí é só para você. Isso aí você não precisa postar, não. Pega todos os atos que você tem cometido, que sabe, deliberados, que estão errados. Talvez seja um comportamento que você tem em relação a um parente, a pessoas, né? Falta de perdão, raiva, um comportamento desajustado, masturbação. Eu sei lá o que é. Eu sei lá o que é. E você vai pegar e vai escrever esse comportamento que você tem, talvez regado com lágrimas. Talvez você vai escrever com o coração partido. Talvez você vai ter que ser sincero, em primeiro lugar, com você e com Deus. Davi diz, enquanto eu ocultei, não quis aceitar que aquilo era pecado, enquanto eu não levei a sério que esse comportamento é pecaminoso, é errado, enquanto eu fiz isso, o meu coração secava por dentro. E eu vivia angustiado. Ele disse, eu decidi confessar o meu pecado ao Senhor. Então tente confessar isso para o Senhor hoje. Você e Deus. Rasga teu coração, talvez vai ser regado por lágrimas e você vai escrever lá tudo o que você tem feito. E depois você vai dizer, por que eu faço isso? E tentar responder essa pergunta. Por que é que eu tenho buscado prazer no mundo? Se existe uma correlação de algo que pode me trazer prazer sem dor em Deus. Faz isso. Descobre o porquê. E quando você descobrir esse porquê, vai lá na causa e se torna saturado daquilo, saturado com o princípio do reino, daquilo que te aprisiona no mundo. Faz isso. Faz isso. Vai ser uma libertação para a tua vida. Não adianta a gente enganar nós mesmos. Deixa eu te dizer, se você continuar enganando a você mesmo, Deus não vai mudar em nada com isso. A tentativa de Deus é que você não morra. A tentativa de Deus é que você possa ter uma vida à altura, boa. O desejo de Deus é te receber de braços abertos um dia no céu e dizer, servo bom e fiel, pela fé vencestes o mundo. Venceste as tentativas do diabo de te desencaminhar daquilo que eu te criei para ser e fazer. Imagina essa cena de você chegando e tá tão perto isso, e você de longe avistar o Senhor Jesus Cristo, e você poder correr para Ele com os braços abertos, como que diz, muito obrigado. De que você chegar de cabeça baixa, meio desconfiado, e Ele dizer, vem cá, deixa eu te consolar. Você quer que Jesus dance com você no encontro, ou você quer que Ele te console? Essa decisão é feita aqui. Por que eu faço o que eu faço? Por quê? Fica para você esse princípio, essa tarefa de casa, tá bom? Para mim,
É um exercício que tem que ser diário também. Não pense que eu sou diferente de você. Todos os dias eu preciso fazer a mesma coisa. Por que eu quero fazer isso? Então, descobrir em Deus algo que possa me saturar de prazer divino e me faça realmente não pensar nos prazeres do mundo. Fiquem na paz. Um beijo gigante no seu coração. Amo, 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 amo cada um de vocês. E até logo mais, às 23 horas, na nossa live exclusiva, com o tema A Mente de Cristo.